Sabia que a forma como se relaciona com os outros começou a ser moldada ainda mesmo antes de falar? Neste episódio de Pensar com o Coração, vamos olhar para a forma como os nossos pais se relacionaram connosco, ainda pequenos, e de que forma é que isso se relaciona com a forma como nós nos relacionamos amorosamente. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Pensar com o Coração. O meu nome é Lili Andrade, eu sou psicóloga clínica e estarei consigo neste podcast para descomplicar a psicologia, explorarmos as profundezas da mente, descobrirmos novas perspectivas e cultivar o bem-estar. Vamos a isso? Quando falamos em vinculação, falamos num elo, numa ligação que une duas ou mais pessoas. A vinculação surge com o propósito de garantir a nossa sobrevivência e de promover o nosso desenvolvimento emocional e social. A vinculação é, portanto, fundamental no nosso desenvolvimento, na nossa vida, não só no nosso desenvolvimento. Portanto, ao longo da vida, a vinculação é fundamental. E qual é o primeiro vínculo que nós temos ou vivenciamos na nossa vida? É o vínculo que os nossos pais e mães criam connosco. Este é o nosso primeiro vínculo. E porquê é que ele é tão preponderante na forma como nós vivemos as nossas relações amorosas? É isso que vamos ver ao longo deste episódio que vos quero trazer aqui hoje. Mas primeiro vamos olhar para a vinculação. Entende-se por vinculação segura uma relação, olhando aqui para pais e filhos, uma relação em que os pais conseguem ser aqui um porto seguro para os seus filhos, são uma base de afeto, são uma base de previsibilidade, de apoio emocional, físico e, portanto, de constância na vida de uma criança. Se nós pensarmos no ser humano, o ser humano é dependente durante muitos anos e, portanto, precisa de um adulto para garantir a sua sobrevivência. E esta relação que é criada entre os nossos pais e nós vai ser aqui esta base para essa sobrevivência. Numa vinculação segura, como disse, portanto temos aqui esta base segura de previsibilidade, de afeto, de confiança, de apoio emocional, de ajuda nesta corregulação emocional e nesta previsibilidade que nós vamos conseguindo alcançar. Portanto, estes adultos são estáveis, são capazes de se regular a si próprios para poderem ajudar as crianças a terem essa mesma regulação. Portanto, pode-se contar, a criança sente que pode contar com aqueles pais, porque no momento de vulnerabilidade, de dificuldade, aquele pai ou aquela mãe vai estar disponível para dar o colo, para dar o carinho, para dar o afeto, para dar a segurança que é importante naquele momento. Só que nem sempre na nossa infância nós vivenciamos estilos de vinculação seguros. Existem depois outras formas de os pais se vincularem aos seus filhos e que são mais inseguras. E vamos destacar aqui um estilo mais ansioso e um estilo evitante ou mais desligado. Um estilo mais ansioso, de maior dependência. Neste estilo, o pai ou a mãe são hiper mega preocupados, têm dificuldade na sua regulação emocional e, portanto, também transmitem essa insegurança para os seus filhos, que também acabam por depreender que o mundo não é um lugar seguro e que os seus pais não sentem seguranças e, portanto, vai ficar mais vulnerável mesmo na presença dos seus pais. Portanto, são pais e mães que tendem a ser também mais controladores, tendem a ser muito preocupados, a antecipar cenários, muitas vezes a limitar esta ação, esta exploração. Esqueci-me de trazer aqui um ponto importante, porque a base da vinculação permite que a criança vá explorar com segurança o mundo, porque se surgir algum imprevisto, ela sabe que pode contar com a sua base segura para poder lidar com esse imprevisto.
Olhando para a vinculação mais ansiosa, a percepção é de que esses imprevistos podem acontecer a qualquer momento e que os meus adultos não vão conseguir assegurar-me. Então é como se a criança vivesse neste estado ansioso e preocupado constantemente. Temos depois um estilo mais evitante ou desligado, em que a criança manifesta necessidade de apoio emocional, mas não recebe resposta de segurança, de afeto nesse processo. E então o que é que a criança percebe? A criança percebe que não pode contar com os adultos, não é? Que só pode contar com ela própria. E então, apesar de encontrar formas de ir lidando com as situações, não significa que vá estar mais tranquila interiormente. O que acontece é que, ao perceber isso, ao perceber que só pode contar consigo mesma, cresce um desânimo aprendido e vai reagindo às situações até de uma forma mais desligada e pouco envolvida. Podemos considerar também aqui um estilo de vinculação mais desorganizado, em que os pais e mães acabam por ser figuras muito ambivalentes, muito instáveis, ora preocupadas, ora desligadas, e isto para uma criança é muito difícil para lidar e, portanto, acaba por também ela própria viver nesta inconstância, não é? De não saber muito bem com o que é que há de contar, ficar confusa, vai explorar a medo, às vezes arrisca-se mais um bocadinho e as coisas não correm bem e tem apoio, às vezes não tem, então também cresce dentro dela uma perspectiva desorganizada de si própria e uma perspectiva desorganizada do mundo. Estamos a falar de estilos aqui puros, não é? Com respostas puras também, ou seja, há variabilidade nestes processos, porque depois existem outros fatores que também estão aqui em conta. Tendo por base estes estilos de vinculação, de que forma é que isto se processa no vínculo amoroso? Portanto, nós vamos nos desenvolvendo e vamos começando a criar relações com os nossos pares. Portanto, na nossa adolescência, há os nossos amigos, entretanto já fomos criando também relações de vinculação com familiares, com um professor, etc. São estes vínculos secundários, mas olhando para os pares em particular, há uma reciprocidade. Portanto, nós vamos ser aqui uma base de vinculação para o nosso melhor amigo e o nosso melhor amigo vai ser aqui a nossa base de vinculação para nós próprios. Portanto, numa situação de dificuldade, nós vamos contar tudo àquele nosso amigo, pedir apoio, chorar com ele e vice-versa. E depois depende dos estilos de vinculação, se forem mais organizados ou menos organizados, mais seguros ou mais inseguros, vai-se espelhar ali. Nas relações amorosas é semelhante, portanto nós vamos transpor aquela que é a nossa experiência de vinculação primária, aquilo que nós recebemos dos nossos pais, aquilo que nós vimos da forma como eles se relacionavam também e vamos transpor para as nossas relações amorosas. É aquilo que nós temos como familiar. Vamos transpor ou então vamos agir por compensação. Ou seja, se eu vivi uma vinculação insegura, não significa que eu vou reproduzir sempre essa vinculação insegura em todas as minhas relações. Eu posso ter uma vinculação insegura e estar a construir uma vinculação segura com o meu parceiro ou a minha parceira. E, portanto, nós temos aqui formas de manter o vínculo que nós recebemos no primário, não é? Ou então de fazer diferente naquele relacionamento que eu estou aqui a construir. E a base de qualquer relação é que nós possamos ser aqui uma base segura, um porto seguro para o outro, não é? Onde eu vou explorar o mundo, vou viver as minhas coisas, mas depois tenho aqui um colo onde eu posso repousar e esse colo ser recíproco numa relação amorosa. Então, pensando em pessoas que trazem de base um vínculo seguro, têm mais chances, de facto, de construírem vinculações seguras nas suas relações amorosas, mesmo que o seu parceiro ou a sua parceira tenha tido uma vivência de infância de vinculação mais insegura. Portanto, este parceiro de vínculo seguro pode criar este porto seguro que ajuda o outro a construir uma vinculação segura, a ser ele próprio uma base segura para o outro, ok?
Temos também situações em que nós reproduzimos os padrões que nós aprendemos na nossa infância, porque é aquilo que nós conhecemos, é aquilo que nos é familiar e, portanto, mesmo que até consigamos noutras relações ter aqui vínculos mais seguros, na vinculação amorosa nós vamos quase lá ali ao fundo do baú das nossas referências e buscar essas referências para a relação amorosa. E então podemos ter aqui a reprodução dos nossos vínculos inseguros, e numa relação amorosa em que o vínculo é mais ansioso ou preocupado, o que acaba por acontecer é que a pessoa com este estilo de vinculação está muito preocupada com a forma como o parceiro funciona, o que é que ele pensa, se gosta de estar comigo, se não gosta de estar comigo, porque é que não me respondeu naquele momento, o que é que foi fazer ali que não me disse logo, será que está tudo bem? Esta insegurança, este medo de que alguma coisa aconteça e que perca aquela estabilidade, e portanto tende a ser um bocadinho mais controlador, mais dependente também nas relações, e isso pode também criar aqui alguns conflitos. E depois a combinação destes estilos de vinculação, um estilo mais ansioso e mais evitante, não é, que se juntam, isto depois torna-se muito difícil para esta relação poder continuar, e requer aqui um trabalho, um investimento grande de parte a parte para construir aqui uma relação segura. Temos depois um estilo de vinculação mais evitante, portanto aqui a reprodução do passado, em que há uma pessoa que não se envolve emocionalmente, porque percebeu que não é seguro, porque quando precisa não tem ninguém para lhe dar esse apoio, então não se envolve, leva tempo até confiar no outro, precisa muito do seu espaço individual, às vezes até demais, de forma a que afasta o outro do seu mundo e, portanto, dificulta esta aproximação, esta construção desta base segura. Pensando num estilo de vinculação mais ambivalente e mais desorganizado, que são de facto as dinâmicas mais desafiadoras, porque a instabilidade é o que reina, não é? Ora temos esta proximidade, ora quero entrar no teu mundo, eu quero estar muito contigo, ora não, chega para lá, não quero estar no meu mundo, ora eu fico muito ansioso, com medo de perder o outro, ora eu já não estou nem aí, e isto é confuso para quem está do outro lado a lidar com uma pessoa assim. Mais confuso se torna quando ambos são assim, e às vezes torna-se um bocadinho explosivo porque as coisas são muito intensas. E, portanto, é fundamental nós podermos olhar um pouquinho para nós próprios, para a forma como nós nos relacionamos. Será que eu estou a construir aqui uma base segura com esta pessoa? Será que eu sou muito dependente? Será que eu sou evitante? Será que eu sou ambivalente? Será que eu estou a passar mensagens contraditórias? Portanto, olharmos para nós, acredito que ao ouvir este episódio haja pessoas que vão olhar para o seu parceiro e tentar perceber qual é o estilo de vinculação do seu parceiro, mas vamos primeiro olhar para nós, como é que eu me posiciono na relação, como é que eu olho para aquele que foi o vínculo que foi vivido com os meus pais e o que é que eu posso fazer no meu dia-a-dia para tornar este vínculo mais seguro. Qual é o meu papel aqui, nesta relação, para tornar este vínculo mais seguro? Fica aqui a reflexão. Vamos continuar a falar um pouquinho sobre vinculação e sobre relações. Por isso, continua a acompanhar aqui este podcast, deixe os seus comentários, deixe as suas reflexões, deixe as suas sugestões e vemo-nos no próximo episódio e até lá, pense com o coração. Pensar com o coração.